Medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de ter aqui o professor Dr. Sérgio Kekia, que além de ser chefe do grupo de ombro e cotovelo da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, ele é uma das maiores autoridades mundiais em cirurgia artroscópica do ombro. É um orgulho para nós da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia tê-lo como nosso representante. Entre outras coisas, ele é editor da revista Shoulder and Elbow, uma das principais publicações internacionais de cirurgia de ombro e cotovelo. É o único ortopedista brasileiro que foi convidado para dar aulas nos Estados Unidos, agora no ano passado, num congresso de ombro e cotovelo em Orlando. E será o presidente do Congresso Mundial de Ortopedia, que acontecerá em 2007 na Barra do Sauípe, na Bahia. Assim, eu tenho esta honra de ter aqui essa grande autoridade. Como vai, Dr. Sérgio Kekia? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com você. Professor Sérgio, como o senhor viveu uma fase da cirurgia onde a cirurgia era uma cirurgia aberta para o ombro, quer dizer, aberta onde se faziam grandes cortes e hoje em dia nós estamos na década entrando para cirurgias cada vez menores. Eu gostaria que o senhor contasse a evolução da cirurgia de ombro, que você já teve essa vivência toda desde os anos 90, quando começou a artroscopia. Conte um pouco para nós. Bem, na verdade, a cirurgia do ombro, ela se iniciou praticamente no mundo a partir da década de 80. Foi nessa década que se começou a tratar, se começou a tomar conhecimento das doenças que acometiam a articulação do ombro, que nem tudo era só bursite de ombro, né? Começou a se perceber que tinham coisas outras que não só a bursite. E a partir de então, com o desenvolvimento da cirurgia aberta, entretanto, a partir de 1987, 88, com as primeiras descrições da possibilidade da artroscopia cirúrgica do ombro, houve uma revolução na cirurgia do ombro, né? A partir de 1990, então, na nossa faculdade, no nosso consultório, nós começamos a fazer as cirurgias chamadas minimamente invasivas, claro, com uma curva de aprendizado muito longa, antes aprendendo a utilizar toda essa parafernália técnica, né? E ela é longa para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. Não é que hoje em dia se aprende mais rápido? Não. Assim, claro, bom, hoje em dia, eventualmente, com os centros de treinamento, com as possibilidades dos nós, um pouquinho mais antigos, experientes, podemos transmitir a nossa vivência, a dificuldade que nós passamos. Claro que a curva de aprendizado é um pouquinho mais simples, mas houve uma curva muito longa a partir de 1990. Para você ter uma ideia, a gente começou a aprender a usar o aparelho e só começamos a fazer as cirurgias realmente artroscópicas, ou seja, cirurgias artro, quer dizer articulação, scopia, quer dizer olhar dentro, né? A partir de 1993 para 94 começamos a fazer os procedimentos propriamente dito. Antigamente fazíamos diagnósticos das doenças, confirmávamos o diagnóstico das doenças, olhando exatamente a articulação, e a partir então de 93 para 94 passamos a fazer as cirurgias totalmente artroscópicas, a ponto de hoje em dia, nas nossas clínicas, na faculdade, no nosso consultório, praticamente 80% a 90% das cirurgias feitas para a articulação do ombro, elas são totalmente artroscópicas. São cirurgias mais, mesmo as traumáticas, fraturas também se faz por artroscopia? Algumas fraturas, sim, a gente está começando a fazer algumas fraturas também por via artroscópica. Claro, as grandes fraturas em que a gente tem que colocar as fixações internas, ainda não é possível. Eu acredito até que no futuro, com o desenvolvimento das técnicas, pode ser até que outras fraturas possam ser fixadas sob visualização artroscópica. E já está vendo como existe no quadril, que o quadril está começando a ir para mini incisões, para colocação de próteses, né, instrumentos grandes assim. No ombro também está se partindo para isso, ou ainda as incisões, qual o tamanho das incisões para colocação de próteses? O máximo de uma incisão para colocação, imaginando isso aqui que é um ombro, acho que seria interessante talvez a gente explicar um pouquinho da anatomia. Esse daqui seria o ombro, se você puder mostrar aqui comigo. Seria a articulação que nós temos aqui, onde nós temos aqui a clavícula. Acho que a gente pode voltar. A clavícula, essa peça óssea aqui é o omoplata, né? A pá do ombro, que a gente chama de escápula hoje. E aqui é o úmero, a cabeça do úmero é o osso que movimenta para cima e para baixo. Normalmente as cirurgias abertas, hoje em dia, elas são feitas apenas
praticamente apenas para o tratamento das fraturas ou para as próteses. Dificilmente a gente faz uma incisão maior do que, sei lá, 10, 12 centímetros, né? Mas existem algumas possibilidades de cirurgias, algumas que a gente faz pela via axilar, em que esteticamente também fica muito bom, que a gente faz pela prega axilar. Não que a estética seja muito importante, nós não devemos jamais comprometer o resultado da nossa operação com uma cirurgia estética. Mas é possível sim muitas coisas. Mas a artroscopia hoje em dia é o grande caminho, a cirurgia minimamente invasiva. Não só em ortopedia, em ombro, mas acho que toda a medicina parte para o caminho minimamente invasivo. Mas se bem que não devemos ter o conceito que só porque se faz por uma mini incisão que você vai conseguir um melhor resultado. Não, né? não, eu acho... Às vezes uma mini incisão você pode acabar estragando exatamente, mais do que exatamente. As com pessoas certeza, pegam... com certeza. E vocês estão vendo esse instrumento, no próximo bloco nós vamos explicar melhor, mas esse instrumento aqui é a camisa protetora do artroscópio, né? Esse aqui é o artroscópio, e um instrumento desse... numa pessoa não bem habilitada é uma verdadeira arma, né? Que realmente ela pode mais lesar do que curar. Então realmente você tem que tomar informações e saber se o ortopedista que vai tratar de você tem experiência com isso, né? E esse tipo de informações nós temos até a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro, que você pode até pegar informações para saber da habilidade dessa pessoa. Mas eu gostaria de saber um pouco, não sei se o senhor poderia me falar um pouco sobre bursite, né? O que é a bursite de ombro, que é tão frequente, se fala tanto? Na verdade, a bursite de ombro é um nome popular que veio aí de muitos anos atrás, a partir do momento que se identificou que não era só bursite de ombro e começou-se a tentar entender um pouquinho melhor. Vamos olhar aqui no nosso ombro, o que acontece na articulação do ombro. Em volta da articulação propriamente dita, a gente olhando aqui por trás, a gente vê que existe um conjunto de músculos e tendões que fecham a articulação. Então esses tendões são muito importantes no movimento do ombro, são eles que dão a mobilidade da articulação. Mas mais do que tudo, não só isso, eles também protegem, eles fecham a articulação do ombro. A anatomia humana, existe um detalhe importante que desse omoplata aqui, a gente tem um osso que vem aqui por cima do ombro, que se junta com a clavícula, tem uma pequena articulação aqui, e um ligamento aqui na frente que faz a abóbada superior da articulação do ombro. Entretanto, quando a gente levanta o braço, infelizmente meu modelo não tem um movimento tão preciso, mas esses tendões eles têm que deslizar embaixo desse espaço, embaixo desse osso. Em toda a situação do corpo humano em que a gente tem movimento, que tem deslizamento entre estruturas, o organismo cria, existe uma pequena bolsa, bursa, uma pequena bolsa que produz uma pequena quantidade de líquido para deslizamento dessas estruturas. Quando existe um atrito, algum problema mecânico desses tendões passando embaixo desse osso, essa bolsa ela tenta produzir um pouco mais de líquido para facilitar o deslizamento, né? Por isso que vem aí a bursite. Na verdade existe até uma bursite, mas muito mais importante do que a bursite é o tendão, que ele vai batendo contra esse osso, vai batendo, e chega a um ponto eventualmente de fazer ruptura nesse tendão, que é chamada lesão do manguito rotador, ou a ruptura dos tendões, esse conjunto de tendões chama-se manguito rotador. E é muito frequente a partir dos 45, 50 anos de idade, esse osso começa a ficar um pouco mais pontiagudo, começa a se formar um pequeno esporão na parte anterior do ombro, e quando a gente levanta o braço, existe o choque, o impacto desse osso contra esse tendão. Por isso que chama-se, na verdade, o problema, essa tal da bursite do ombro, na verdade o nome em português é síndrome do impacto, e que vem aí do inglês do impingement syndrome. Na verdade é um problema muito mais mecânico do que o químico ou, sei lá, reumatológico. Qual é o quadro clínico? Porque para não se confundir às vezes com uma hernia de disco da coluna cervical, tem coisas que podem acometer o ombro e a doença em outro local. Com certeza, com certeza. A grande característica dessa doença é iniciar normalmente por volta dos 45, 50 anos de idade. Claro que mais cedo em atletas que usam membro superior, jogadores de vôlei, jogadores de tênis, nadadores, a gente vê isso com muita frequência. Mas por volta dos 45, 50 anos de idade, o paciente começa a queixar de dor. Uma dor que tem com uma característica que ela piora quando levanta o braço. Justamente quando tem uma senhora que tem que arrumar o varal, colocar roupa, ou vai ter que arrumar um armário, ou
o paciente que gosta de fazer uma atividade de fim de semana, jogar tênis, tem dificuldade de fazer os movimentos com o braço lá para cima. E que quando passa para uma fase mais crônica, onde já existe um processo inflamatório importante, a grande característica dessa doença é a dor noturna. O paciente tem muita dificuldade de deitar em cima do ombro, ou quando ele deita sem perceber, ele gira para cima do ombro afetado, ele acorda com dor, às vezes precisa até semi-sentar para melhorar essa dor. Basicamente essa é a queixa principal. E a forma de dormir, se dormir em cima do ombro que dói, faz diferença dormir, ou dormir quem dorme de bruços, tem algum problema que pode aliviar ou prejudicar? Normalmente o paciente não consegue dormir em cima do ombro afetado, ele tem muita dificuldade. Mas quando também passa por uma fase mais crônica ainda, sem um tratamento adequado ou com uma evolução desfavorável, o paciente não consegue dormir mesmo sendo no outro ombro. Ele tem dificuldade em deitar. E qual que é o não é tratamento só dormir, é adequado deitar. na fase inicial? Começa a ter essa sintomatologia, o que a pessoa deve fazer? Calor, gelo? Isso. A síndrome de impacto, ou a bursite do ombro, ela tem basicamente 3 fases descritas. A fase inicial, que é a fase inflamatória, que é nos primeiros dias, primeiras semanas. O tratamento basicamente é com medicação anti-inflamatória. Normalmente o uso de gelo, aplicação de compressas ou aquelas gels, né, aqueles pads de gelo, por 20 minutos, algumas vezes por dia, ajuda bastante. Repouso relativo. Ombro é uma articulação de movimento e ela não pode ficar parada, ela tem que ter algum movimento. Ele deve evitar os movimentos que doem. Exatamente, principalmente os movimentos de levantar o braço. E nessa fase, se for um pouco difícil, um pouco rebelde, a fisioterapia também ajuda bastante. Se depois disso ele não tratou ou passou dessa fase e uma fase um pouco mais crônica, aí sim a fisioterapia é muito importante, porque normalmente o paciente, pela dor, começa a fazer limitação dos movimentos da articulação. Então, um trabalho fisioterápico de recuperação da amplitude de movimento é fundamental. Sem amplitude de movimento completa do ombro, dificilmente o paciente volta a recuperar a função. E uma vez recuperado a amplitude completa da articulação com melhora dos sintomas, a gente começa então um trabalho de fortalecimento muscular para reequilíbrio da função da articulação do ombro. E a infiltração, que se fala tanto, se faz mal, não faz mal? A infiltração com cortisona é algo muito perigoso, né? Todos nós sabemos dos efeitos colaterais da cortisona, das dificuldades que a gente tem, muitas vezes, para controlar um paciente que foi tratado com cortisona e descompensou eventualmente uma pressão, ou descompensou uma glicemia. E existem alguns trabalhos que mostram do efeito deletério da cortisona no tendão. A gente tem sempre que lembrar que a síndrome de impacto normalmente é um problema mecânico de um osso batendo contra um tendão. Claro, a cortisona colocada dentro da bursa, embaixo do osso, entre o osso e o tendão, ela vai ajudar a desinflamar esse tendão. Mas ela corre um risco, o paciente corre um risco muito importante, muito complicado, é que ele eventualmente passa a ser pouco sintomático ou quase assintomático e não dá atenção para as medidas físicas, para as medidas de reabilitação. Levantar, e aí volta a usar o braço. Aí piora a lesão, né? E é muito frequente a gente ver no consultório pacientes que que foram tratados. Um ano atrás eu tive problema, fiz infiltração com cortisona, fiquei bem por uns 7, 8, 10 meses. E daí para frente ele volta a ter problemas e não raramente ele já volta com rupturas graves do tendão, complicações mais sérias. Basicamente, chegando aí, nós vamos entrar para o tratamento cirúrgico, né? Que nós vamos ver o tratamento cirúrgico, vocês têm a oportunidade de ver a cirurgia, um vídeo que foi premiado, uma honra para nós brasileiros, mas o vídeo que foi premiado no Congresso Mundial na Austrália, no Congresso Americano de Ortopedia, tirou o primeiro lugar como demonstração cirúrgica, feito pelo professor Sérgio Kecker. Então estaremos no próximo bloco demonstrando realmente a utilização dos equipamentos, enfim, medicina de ponta. Até lá. Olá, telespectador. Neste bloco, nós vamos mostrar realmente a cirurgia artroscópica do ombro, as suas técnicas e as devidas indicações. O professor Sérgio Kecker nos mostrará toda essa parafernália, esse equipamento todo, que sem ele não é possível fazer a cirurgia. Cada pinça dessa tem a sua utilidade, cada instrumento tem a sua utilidade. Então nós vamos mostrar cirurgias, mostraremos o vídeo que é um orgulho para nós, que foi premiado na Academia Americana de Ortopedia,
e foi também premiado no Congresso Mundial de Ortopedia, então duplamente premiado, um vídeo sensacional que vocês terão a oportunidade de ver. Professor Sérgio, mostre para nós o equipamento que se utiliza para fazer a cirurgia artroscópica de ombro, por favor. Bem, obviamente existe a cirurgia porque alguns pacientes eles não têm uma resolução com tratamento conservador e uma vez não tendo o sucesso, o paciente permanecendo com dor, com dificuldades com tratamento conservador, a gente passa então para o tratamento cirúrgico. Existe a possibilidade, a gente pode oferecer ao paciente a cirurgia, que deve sempre que possível ser feita artroscópica. Isso aqui é chamado carrinho de artroscopia, onde a gente tem uma série de máquinas importantes, que é o vídeo, por onde a gente enxerga a operação, como nós vamos ver daqui a pouco. A gente tem aqui a fonte de luz, que vai por dentro do artroscópio, que essa daqui é a ótica do artroscópio, que é introduzida dentro do paciente, e com essa luz a gente vai enxergar o que está sendo feito. Existe a câmara, que é essa daqui, que vai ser ligada a esse artroscópio que a gente está vendo aqui. É uma câmara de vídeo que é ligada, então a gente começa a ver, nós estamos vendo ali a minha mão. Existe o videocassete, onde é gravado tudo que é feito na cirurgia, e existe esse aparelho chamado shaver, que é um instrumento que nós vamos ver depois, em que ele faz a cirurgia propriamente dita. Nós temos aqui um modelo de ombro, em que eu vou pedir para o professor Laje segurar isso aqui um minutinho, para a gente mostrar como é que é feita a cirurgia. Vamos imaginar aqui que é um ombro esquerdo, aqui seria a parte da frente do ombro, a parte de trás. A gente vai usar esse trocáter, essa camisa, por onde a gente vai entrar através de um pequeno orifício da pele, a gente faz 3 ou 4 orifícios. Então esse aparelho entra dentro da articulação. Uma vez lá dentro a gente retira a parte interna desse trocáter, e aí nós vamos introduzir a nossa ótica com a nossa câmera de vídeo. Dentro da articulação, a gente vai ver através do monitor de vídeo. A ótica ela tem uma característica interessante, que ela tem uma visão de 30 graus. Então eu posso olhar para um lado, olhar para o outro, sem estar me movimentando muito com o meu aparelho. Eu tenho um alcance de visão muito maior. Uma vez dentro da articulação, essa imagem é uma imagem plástica, ela é um pouco estranha, mas uma vez dentro da articulação, através então das várias pinças, a gente pode entrar através dos outros orifícios e através da triangulação a gente vai fazendo a cirurgia conforme necessário. Claro que às vezes a gente precisa de um auxiliar e aí a gente vai cortar alguma coisa, suturar uma lesão de tendão conforme necessário. Existe um instrumento muito importante, que é aquilo que nós falamos, que é o shaver. Vamos tirar um pouquinho, lá se puder segurar um pouquinho aqui, que é esse motor, em que existem vários tipos de ponteiras, como a gente está vendo. Essa daqui que nós estamos vendo é uma ponteira em que ela desbasta tecidos moles. Essa outra é uma broquinha, o burr, né, que a gente chama, que é para desbastar o osso no caso de ter necessário tirar a ponta do osso. Então, como a gente faz normalmente, se você puder me mostrar aqui, lá dentro do ombro nós temos o osso, nós vamos colocar esse aparelho, nós vamos ver o osso e através da broca ela vai entrar lá dentro. É claro que precisa da posição correta e a gente vai desbastar o osso. Eu acho que mais interessante talvez mostrar no outro modelo, que sem essa capa plástica fica mais fácil de entender qual seria o procedimento. Vou colocar isso aqui. Então nós temos aqui, no caso, um ombro direito, em que nós vamos olhar então com a nossa ótica embaixo do osso, como nós estamos vendo, e através do instrumento que é introduzido pelo outro portal, a gente vai, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui, nós iríamos desbastar a pontinha do osso que nós estaríamos operando. Vamos mostrar no vídeo premiado? Isso, no vídeo agora vocês vão ver melhor, ter uma ideia um pouco mais correta do que o que a gente está falando. Então, quando existem algumas situações em que a gente tem, vamos virar um pouquinho, se você puder mostrar aqui para a gente, quando existe uma ruptura de um tendão, nesse caso aqui, como existe, nós estamos mostrando, imaginando aqui uma ruptura de um tendão, isso daqui deveria estar fechado,
tá? Esse tendão já rompeu. A gente se utiliza de alguns instrumentos, chamadas âncoras de sutura, que são introduzidas no osso. Aqui eu já coloquei uma, mais para exemplificar. A gente coloca esse pequeno parafuso dentro da articulação, e quando é retirado esse... deixa eu só soltar aqui, E esses parafusos, por exemplo, isso daqui é um exemplo de um parafuso de material absorvível. Nós temos os inabsorvíveis, que são aqueles de titânio, e esses que são absorvíveis, que são os mais utilizados hoje em dia. A gente coloca esse parafuso dentro do osso, e a hora que a gente tira o parafuso, a gente fica com fio dentro do osso, como nós estamos vendo aqui. A gente tem esse fio colocado dentro do osso, e através de algumas agulhas de sutura, por exemplo, essa é uma agulha de sutura, a gente transfixa o tendão. Existem várias técnicas, tem uma alça que ela é transpassada, o fio, por exemplo, é passado pela alça fora do corpo do paciente, e depois isso daqui é transportado e leva o fiozinho através da sutura. Existem várias possibilidades e a gente trabalha normalmente através da pele, através de cânulas como essa. Então a gente coloca algumas cânulas na articulação e a gente vai entrando com os instrumentos, é uma cânula vedada, porque a gente trabalha sob líquido, e a gente entra com esses instrumentos sob visualização artroscópica e a gente vai fazendo as devidas e necessárias suturas que são feitas. Quer dizer, o nó normalmente é feito fora e empurrado lá para dentro. Isso, o nó é feito fora do corpo do ombro do paciente, como nós estamos fazendo aqui. A gente transporta os dois fios, a gente dá um nó e ele é transportado e ele acaba suturando o tendão. Basicamente é essa cirurgia. Existem várias possibilidades cirúrgicas artroscópicas hoje, né? Não só o tratamento das lesões dos tendões, da cromioplastia, que a gente chama retirada da ponta, daquele esporão que se forma no ombro, como nós falamos, mas existe também a possibilidade de nós fazermos o tratamento das luxações, aqueles ombros que deslocam sucessivamente, as chamadas luxações repetitivas do ombro, e uma série de outras enfermidades, as calcificações do ombro. Tem aumentado a cada ano, né? Cada ano a gente tem mais possibilidades e cada vez mais a gente trata problemas do ombro através dessa maquininha maravilhosa aqui. Bom, vamos ver os vídeos então. Uhum. Agora, então, vamos apresentar primeiro o vídeo em esquema do desenho. Isso, e depois uma cirurgia gráfica. Mesmo com um pouquinho de sangue, não vai ter jeito, vocês vão ter que ver também. Mas, é uma cirurgia que tem um sangramento praticamente zero. Praticamente zero. Exato. Então, porque se sangrar também, a gente trabalha com líquido, se sangrar fica vermelho, a gente não enxerga, a gente não consegue fazer a cirurgia. É preciso ter um controle do sangramento também. Muito bem. Agora, então vocês estão vendo, acho que o senhor podia descrever o que nós estamos vendo aí, a cirurgia, que está passando o desenho, esse vídeo premiado. Cromioplastia artroscópica é o método de eleição para o tratamento da síndrome do impacto. E, com o auxílio da computação gráfica em 3D, vamos mostrar como realizamos esse procedimento. Aqui podemos ver a representação da síndrome do impacto. Após realizar a artroscopia intraarticular, o espaço subacromial é alcançado. Os instrumentos, então, são trocados de portais, sendo que o artroscópio passa para o lateral e a broca para o posterior. E a cromioplastia é então realizada de posterior para anterior. Na artroscopia, os instrumentos sendo trocados. E observe a cromioplastia sendo realizada de posterior para anterior. Desta maneira, uma satisfatória ressecção pode ser obtida. E, finalmente, não temos mais o impacto. Em alguns casos, podemos também tratar as eventuais lesões do manguito rotador. Esta é a representação gráfica computadorizada de uma lesão do manguito rotador. A mobilidade dos tendões, testada com um Grasper, é que irá determinar a possibilidade de uma sutura artroscópica. E aqui, uma lesão sendo testada com um Grasper.
O osso deve ser cruentizado com uma broca para facilitar a cicatrização da sutura. Como aqui podemos ver. É importante criar um mini portal acessório para introduzir uma âncora de osso esponjoso, de sua preferência, em uma posição correta. E aqui a visão artroscópica. Um instrumento de sutura pode ser introduzido pelo portal anterior ou posterior, dependendo da lesão. Esse instrumento irá pegar um dos fios de sutura através do tendão. Agora podemos ver o instrumento transfixando o tendão e pegando o fio que irá ser puxado para o portal anterior. Com o auxílio de uma agulha de crochê, os fios são transportados para a cânula no portal lateral e os nós podem então ser apertados. Verifique a agulha de crochê transportando os fios para o portal lateral. Nesta visão artroscópica, podemos ver o segundo nó sendo apertado. Os fios são facilmente cortados pelo portal anterior e isso termina a operação. Agora vemos a representação gráfica do procedimento. O nó de correr, e os fios sendo cortados pelo portal anterior. Muito bem, telespectador, espero que vocês tenham gostado dos vídeos dessas cirurgias. Realmente, às vezes é difícil de entender, mas qualquer dúvida, você pode entrar no site da Lynx, www.lynx.com.br, e mandar um e-mail e falar diretamente com o professor Sérgio Keck. Doutor Sérgio, foi um grande prazer, espero que o senhor volte aqui para nos esclarecer e trazer as mais novidades sobre a cirurgia de ombro. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar esclarecendo eventualmente algumas informações a respeito das doenças, das patologias que acometem a articulação do ombro, para que haja um maior conhecimento e que os pacientes possam eventualmente procurar o que há de melhor para eles. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer. Eu que agradeço, e só para terminar, uma coisa que eu queria só complementar: o Dr. Sérgio atendeu o nosso presidente Lula, né, que tem um probleminha de ombro, mas nas mãos dele, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito obrigado. Esperemos que sim. Obrigado. Obrigado.